Bom, deu 10 e 10, Bárbara. Você acha que eu posso? Sim. Então, olá a todo mundo, eu estou representando aqui, eu sou a coordenadora artística do Festival Bento em Dança e dou as boas-vindas, estamos todos tão empolgados, tão felizes de poder oferecer essa oportunidade a todos com esses 6 dias de aulas gratuitas de todas as diferentes modalidades. Então, como é que isso aqui vai funcionar? Vocês estão todos mutados, porque são muitos, e se já 3 ou 4 falar ao mesmo tempo já seria complicado, imaginem mais. Então, tem um recurso, se vocês estão com o chat aberto, vocês vão ver que tem uma mãozinha, que tem o recurso levantar a mão. Além do recurso levantar a mão, vocês podem escrever no chat. Assim, são 3 páginas de janelinhas. Então, eu vou estar o tempo inteiro indo e voltando. Se está na janela número 3, eu vou estar indo e voltando, posso demorar um pouquinho para ver aquela mão. Se vocês veem que eu demoro muito para enxergar a mãozinha levantada, vocês podem chegar até a frente da tela e fazer um SOS, tá bom? A gente... Hoje é a primeira aula, essa é a primeira aula do evento, então a gente vai ficar cada vez mais esperto, tá? Então, isso aí do mutado e do número 1. Se o Henrique perguntar alguma coisa, se quiser ouvir uma resposta, a gente vai permitir aquela pessoa falar, tá? Outra coisa, por economia de espaço, porque tem 3 janelas, tem 3 páginas de janelinha de vídeo, por economia de espaço, como o Henrique falou, eu vou ocultar os vídeos, as pessoas que estão sem vídeo, tá? Eu vou deixar configurado assim. Então, só para avisar para vocês, porque alguns professores também, o Henrique disse que não se importa, mas alguns professores, né, não gostam, tá? Outra coisa, cada aula dos professores é um evento separado no Simpla. Então, se vocês querem fazer a próxima aula do Henrique, tem que se cadastrar na outra aula e na outra aula, tá? Cada aula é um evento, então tem que se inscrever nas 3, tá? Então, se eu não esqueci de nada, todo mundo já conhece o Henrique Bianchini, nosso grande mestre, então... O Antônio Alves Filho está dizendo que não te conhece. Então, eu não conheço ele também, Antônio Alves Filho, nunca ouvi falar. Então, com a palavra, Henrique Bianchini. Obrigado, Bárbara. Sempre um prazer fazer qualquer coisa em que você esteja envolvida, tá? Então, quero falar isso aqui abertamente. Agradeço desde já por tudo que vai acontecer aqui nesse evento maravilhoso. E fico extremamente feliz que o Bento em Dança continue com toda a força, toda a potência, toda a tradição, adentrando a essas novas formas de fazer a dança permear a vida da gente. Então, obrigado sempre. People, buenos dias para vocês. Eu sou Henrique Bianchini, eu estou transmitindo aqui diretamente de São Paulo, e hoje nós vamos fazer uma aula aí de hip-hop. Estava escrito lá intermediário avançado, seja lá o que isso for, não sei exatamente o que é uma aula intermediária avançada. Para mim, hip-hop é sempre, sempre, em todas as situações, essa dança ela é extremamente acessível, mas com potencial de ser completamente impossível de executar. Ela é sempre assim, não, vem aqui que dá para você participar, olha que gostoso aqui. Mas se eu olhar mais para lá um pouquinho, já não dá mais para fazer mais nada. Então, assim, sei lá, é sempre fácil, porém difícil. E hoje acho que vai ser a mesma coisa. Eu programei para hoje um estudo. Será que é por aqui que eu devo começar? Sim, eu vou começar por aqui, que daí a gente aquece o corpo e já começa a se mexer e já segue o jogo. Não sei se vocês já fizeram alguma aula comigo, mas eu tenho uma tendência gigantesca em teorizar bastante as coisas. Eu tenho uma tendência enorme em falar pra caramba. E hoje não vai ser diferente. O que eu quero fazer com vocês hoje é botar em teste uma teoria com a qual eu ando trabalhando aí nesse último ano,
e que, na verdade, ainda não pus em prática isso, vai ser a primeira vez aqui, vocês, meus porquinhos da Índia, meus ratinhos de laboratório, aqui a gente vai botar em teste pela primeira vez essa teoria que eu estou tentando desenvolver para um possível mestrado no ano que vem. A teoria parte do seguinte princípio: as danças sociais, ou seja, se você não sabe o que é uma dança social, eu vou dar uma breve explicação. Em essência, as danças sociais são formas de dançar que são socialmente reconhecidas e que servem ao propósito de sociabilização. Danças que não têm sua criação dentro de um contexto profissional, dentro da academia, da faculdade ou dentro da escola de dança, do estúdio. São danças que têm a sua origem, seu desenvolvimento inicial acontecendo de forma razoavelmente espontânea, ou que a gente chama de danças vernaculares e tal. Essas danças têm esse potencial, essa utilidade gigantesca da sociabilização. Dentro das danças sociais, a gente tem mais um recorte, que a gente aqui também chama de danças sociais, mas que são nano-coreografias. São pequenas sequências de movimentos, são como se fossem células coreográficas que fazem parte desse contexto social, de danças que funcionam socialmente, mas ao invés de eu ter uma linguagem inteira de dança, eu tenho uma pequena sequência de movimentos que é reconhecida e executada por algum grupo social. Qual grupo social? Não importa. Pode ser as 5 pessoas que moram comigo na minha república ou na minha casa, ou pode ser o mundo inteiro. Por exemplo, uma dança social que o mundo inteiro conhece é essa aqui, ó. Agora grita bem. Ai, essa daí é uma dança que já fizeram junto ali, você vê que ela é reconhecida. É uma dança social que o grupo social Planeta Terra reconhece. Então, isso é uma dança social, uma sequência de passos, uma sequência de movimentos que se junta ali numa coreografiazinha. Certo. E eu tenho essa teoria, sendo posta em teste, de que as danças sociais são memes. Mas não o meme do Chapolin boladão, como é que chama aquela Nazaré Amarga, não é esse meme que eu estou falando. Estou falando meme no sentido da área de conhecimento chamada memética. É uma área de conhecimento que foi designada, o nome foi dado pelo Richard Dawkins no livro O Gene Egoísta. E, em resumo, o que é um meme no sentido da memética? Um meme é uma célula, é um corpo, alguma coisa que carrega consigo informação cultural. É qualquer coisa, uma cápsula que tem dentro dela a informação, algum tipo de informação sobre alguma cultura, de onde ela veio. Se você parar para pensar, as danças sociais são memes na visão da memética, porque cada uma delas carrega consigo o código genético que explica o contexto, a cultura e o tempo de onde ela surgiu. Quando você abre uma dança social e começa a olhar do que ela é feita, você vai perceber que esses ingredientes são justamente os elementos mais fortes ou mais proeminentes do lugar de onde ela veio, culturalmente falando. Não sei se vocês estão acompanhando a ideia. Se sim, façam um joinha para mim assim. Ótimo. Se alguém tiver alguma dúvida, porque eu tenho uma tendência de falar estranho, então pode ser que às vezes dê umas dúvidas, levanta a mão aí que eu tento explicar de outro jeito. Então é isso, em essência, na minha concepção, danças sociais são memes que carregam consigo informações sobre o contexto de onde elas vieram. Isso, minha gente, quando eu comecei a desenvolver esse raciocínio, isso foi transformador para mim. Porque até então, eu assumo que eu não conseguia entender justamente, de verdade, assim, por que é que as danças sociais são tão importantes? Por que é que elas realmente têm valor? Sendo que, por serem vocabulário, elas não, na minha concepção, elas não correspondem aos fundamentos da linguagem. Elas não são essenciais. A gente não precisa de dança social para dançar hip-hop dance. Por que elas são importantes? E eu só consegui chegar nessa avaliação a partir desse conceito. Elas são essenciais para a dança porque elas são como se fossem embaixadoras
desta linguagem, embaixadoras do contexto original. É como se elas fossem cápsulas do tempo ou garrafas com mensagens que são atiradas por aí e carregam consigo o que aquela galera tinha para falar, ou fotografias de como era aquele lugar de onde a dança saiu. Isso é incrível, isso é um bagulho que para mim foi assim transformador, essa consciência. Pois bem, isso nos traz a aula de hoje. Por que então a gente não pode tentar, a partir das danças sociais, fazer um tipo de engenharia reversa, ou seja, desmontar essas peças para olhar o que ela tem dentro, e dessa forma a gente tentar acessar justamente os fundamentos da linguagem de dança que saiu lá daquele mesmo lugar. Em outras palavras, se a dança hip-hop saiu daqui e foi para o mundo, e algumas danças sociais também saíram daqui, se eu quiser entender a dança hip-hop, eu tenho que entender este lugar e este tempo. Como é que eu faço para entender esse lugar e esse tempo? Se a dança social carrega as informações deste lugar e desse tempo, por que não abrir essa dança social para tentar acessar as informações sobre esse lugar e esse tempo? E assim, eu tentar chegar a uma compreensão melhor da linguagem completa de dança que saiu desse mesmo lugar e desse tempo. Pois bem, isso é o que a gente vai tentar fazer hoje. Eu digo tentar porque, de novo, não tentei fazer isso até agora, pelo menos não com outras pessoas, e eu não sei exatamente como essa aula vai seguir. É um ótimo jeito de começar um evento, né? A primeira aula do evento, o Henrique vai abrir o negócio e ele vai fazer um negócio que ele nunca fez antes e que não faz ideia de como vai acontecer, muito menos se vai dar certo. Estamos aqui para isso, cara. É isso. Aqui é bruto, violência e agressividade, dedo na cara, sem proteção de quina de mesa. Muito bem. Então, minha gente, a teoria já foi colocada na mesa. Então, agora vamos começar a prática. Eu vou... Alguém tem alguma pergunta a fazer? Essa é a hora. Não? Expliquei bem pra cacete, mandei muito bem. Então tá, então agora eu vou aumentar aqui minha tela, eu vou compartilhar com vocês minha musiquinha e a gente vai dançar. Então podem se levantar aí, pode aumentar o volume do seu equipamento. A gente vai fazer um aquecimento aí geral, umas 2 ou 3 músicas, ou quanto meu cardio permitir. Você pensa que é fácil, né, Ariane? Você vai chegar na minha idade, viu? Você vai chegar aqui, aí eu quero ver. Eu tenho uma playlist aqui que eu vou meter no shuffle. Vamos ver o que vai aparecer. Primeiro teste. Quem sou eu para negar isso? O Antônio Alves chegou a tremer agora. Escuta, people, primeira pergunta. Esse sonzinho aqui, vocês escutam? Ok, temos música então. Segunda coisa, deixa eu só ver se eu apareço inteiro aqui. Razoável. Very good. Então estamos preparados e preparadas. Lá vou eu. A gente vai bem na moral, hein? Vai bem na moral. Isso mesmo. Começando aqui pelos ombros. Hey, 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 what you say? Get this money. If they say, what you gonna do today? Just say, hey, I wanna get paid. Era. Vem comigo, ó. Continua soltando os ombros para baixo. Aproveita e vai deixando o pescoço se movimentar um pouco. Ainda nos ombros, se liga. Por cima pela frente. Hey, hey. Trás. Por cima para trás. Um pouquinho. Não precisa ser muito grande. É na moral. Aproveita e deixa os braços soltos. Pescoço também.
Continua essa onda, ó. Yes, continua a onda. Jack, agora atenção! Não, é mentira, tô brincando. Ei, se liga! Eu quero, a partir desta curva, não são os ombros e não é a partir do tronco lá embaixo, é aqui em cima. Hey. A mesma curva, porém agora frente e trás. Não precisa ser muito grande, não precisa ser muito forte. Estamos aquecendo. Hey! Um pouco mais fluente. A curva ainda é lá em cima. Tenta deixar a barriga no lugar. Sentido oposto do giro. Ei! Mais fluente. Yes. Ok. Soltada. Se você escutou barulhos de porta rangendo, fique tranquilo. É só sua coluna vertebral. Tá tudo bem. Próxima música. Shuffle. Ô, louco. Come on. Agora sim, aqui embaixo, a flexão, a inclinação a partir do tronco sobre o quadril. Feet around my wrist, I dig into a deep sound abyss. Unit in the stats, the beast. Never found a shit experience like Hendrix. Keep my sound rich. Cats ask about my stitch. To me, they sound a bitch. And my town's a glitch of hatred. A cats who ain't make it, I'ma give it as far as you can take it. Try to take the safe way. Told you there's a gateway to skinny. Many can find it if you can climb it. I'm open-minded like a pothead. Doing what I gotta do to keep the spot fair. In a climate of lock dreads, cornrows, torn souls, warm hoes who've been molested by their uncle. I bundle amongst you cold mother uckers. The world is bitter like baby mothers. Look how far Eldorados and wine bottles drug us. Least God and the sun love us. It's the sun God. Tipo na aula de jazz, pessoal, vai. Jane Fonda. É isso. Nascido nos anos 80. Ok. Everywhere's broken glass. Nephew smoking squares, nieces smoking grass. Try not to say shoot around my daughter, she already know the blast. Catching the future, don't know who through the past. It's the the snake and the hidden dragon. Niggas is fake like bitches bragging. Listen to the ocean and the stars. Keep my vision in motion. In motion like cars. I'm down to earth. At times I feel closer to Mars. The world is yours. I'm hoping it's ours. Some say the gods is crazy. I see God in our baby's child of the sun. I allowed it to raise me from a distance. Niggas try to appraise me. I'm hard to read like graffiti, so it don't faze me. My days be spent behind dreams sent through the sun. The divine being is sent. It's the sun God. Parte de cima, tenta a mãozinha no lugar. Letters from prison saying we need a better religion. I'm a rebel that listens from an 87 position. I can't crystallize the mission lies within. Born to die, even in death we begin. It's heavy, Joe, learning what we already know. And carry low, swing on a chariot slow. Brother Stick, no reminder me of revolution. If the drama come, I'ma have to up Papa's gun. It's the sun God. Se quiser, pode usar assim, ó. Não tem problema não. Então vai. É isso.
Voltou. Ok, já prepara aí. Agora a gente vai para a próxima música, já começa aqui. Se liga, sempre pulso marcando pro mesmo lado. Agora é a direita, mas não pensa direita, pensa lá, aquele lado lá, certo? Pulso sempre marcando lá. Segura aí pra não mudar de música. Tudo bem até aqui? Faz assim comigo. Yes. Próximo sound. Vamos aqui, tá? Só pra direita. Vem. Prepara pro grito. Não assusta com o grito. Eu já tô avisando antes. Vai. Sempre lá. Atenção. Sempre lá. Vem. Continua lá. Ó. Sempre mesma direção. 4 tempos para ir, 4 para voltar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Circular. Yeah, baby. Agora sim. Quadril circular. 2, continua a mesma direção, ó. O joelho tá solto, mas o quadril é que manda. Mesma direção. Prepara, 4 para ir. E 4 para voltar. Here we go! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E abrir. Circular. Agora sim. É disso que eu tô falando. A última vai e volta. Ok, hey. Ombros no lugar, joelhos semiflexionados. Atenção. E a Bárbara achando que não dançava a dança do ventre, mano. Mal sabia ela. Podiam ter me contratado para dar workshop de dança do ventre. Isso é dar show. Vamos fazer isso com fluência. Baby. Joelho semiflexionado, hein? Vem, acelera. Quem quiser pode fazer assim também, ó. Não tem problema. Afasta um pouco as pernas, mantém esse movimento. Vem. Pode soltar. Vocês acharam que eu não ia balançar minha bunda hoje, não é? Não tem uma música lá que fala assim? Vocês acharam que eu não ia... Sei lá como é que é. Ok. Estamos indo muito bem. Mais uma música só, pra gente movimentar os braços
E um pouquinho dos pés. Pés. Só isso. E aí acabou o aquecimento. Não. 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 Também não. Não. Ok, essa Topic 1. The Weaponized Mind. Opa, peraí, falaram que o volume da minha voz tá baixo? É isso? Minha voz? Vou aumentar um pouquinho minha voz. Bárbara, você pode me dar um feedback, por favor? Atenção. Eu tô ouvindo perfeito. Talvez seja o próprio volume do dispositivo da pessoa. Tá. Aumenta o volume, disse Bento em Dança Associação Cultural. Aumenta o volume do quê? Da voz ou da música? A música tá... Oh, vocês também eu vou falar, hein? A música tá alta. O volume... Vocês estão... Oh! Vamos decidir? Não, tá bom, Henrique. Capaz que foi uma manifestação de entusiasmo. Bota o volume! Não fui eu. Tem 3 pessoas da equipe aqui, tem que ver quem foi o culpado. Tem 2 pontos de exclamação e isso pode ser entusiasmo mesmo. Tô achando que foi a Bruna. Foi a Bruna Neste, foi a Bruna. De qualquer forma, eu vou aumentar um pouquinho o volume da minha voz, tá? Atenção, estou aumentando agora um pouquinho o volume da minha voz. Vamos ver se isso faz alguma diferença. Vai, agora eu vou para a música de novo. Let's go. Topic 1. The Weaponized Mind. Braços e pernas. Vou começar nos braços aqui mais perto de você. Show de serviço. O negócio é o seguinte, enquanto a gente tá movimentando os braços, My team is focused. It seems you notice you taking notes like you need diplomas. Beat these poses, then we stick them up like they're just sheets and posters. My words are my weapons. I sharpen my sword as the beast approaches. I've seen the meanest soldiers turn out as a feast for vultures. Vulcan grip on your mind so you keep my notion. The deepest ocean couldn't quench this heat I'm loading. I reload my cartridge, then I aim these metaphors right at your cartilage. I know the meth is strange, I'm letting letters spray. You sprain your ankle trying to get away, brethren, like when Berettas wave. And with no metal aims, I hit your mental frame with these similes. Similar to a trigger squeeze, let that resonate. Just let it resonate. As soon as I select the page, I'm hitting everything in my selected range. But I don't need to engage with the 20 gauge. I leave my lyrics ingrained in your people's brains. It's plain. It's plain. I leave my lyrics ingrained in your people's brains. My mind is a weapon. My mind is the weapon. My mind is the weapon. My mind is the weapon. My thoughts are redefined as I unwind and find some time to read between the lines. I'm spilling all this truth, you see my vibe. I'm deadly with the verse, I kill the beat and then repeat the crime. So be advised, seems you realize we're feasting on fake MCs like eating rice. And they ain't ready cause my team is prime. Feeble guys, why they always feeding lies? I see disguised, I see right through it like I see the skies. And elevation's what I seek to find. I let my words go like a missile when I release my lines. My flow's nasty, you can see the grime. I leave behind the fear and doubt and then proceed to grind. Choose to remove that blindfold and then you'll see the signs. Overseas we glide, this won't be denied. Cause I'm at war but I've got peace of mind. This won't be denied. Cause I'm at war but I've got peace of mind. My mind is a weapon. My mind is the weapon. My mind is the weapon. My mind is the weapon. Check. Yo, these flows run for Niles. No barracuda bite, get naturally endowed. Tell a pack of lies and that will naturally to doubt. You practically drown in too deep, someone throw in the towel.
My dad bought a Beamer back in 96, but by the time I get the ride, I hope my drive will never drift. Exciting as it is, I break the brakes and never stay held. A prisoner of my own mind, trapped in these brain cells. They keep them caged well, decayed rows, they stay well. Say we on the same page, but your papers remain shelved. Cause people always fishing for the same tails, but I'ma shake things up, so I never got the same scales. Hold on, it's fakes for pandemic diseases. Supply believers visas, flying overseas for treatment. You see the news what's seen in the media. And Wikipedia can't do me justice, highlighting all my achievements. Yeah, babe. My mic. We dangerous. Unleash my rage with these arrangements, ranging from 40 to 60 miles per hour with these pages. Pay no attention to strangers. We dangerous with the flows, and all these pros actually cause abrasions. You see me blazing, feel this in your marrow and your platelets. We poking faces till their bones don't take it. Broke the code, provoke your scope, exposing what you've known to hold it sacred. Hold it sacred. Mais uma. Hey. Lance braço, tá como? Não? Oh, yes. Agora sim. Me sinto preparado. Como estão vocês? Tudo bem? Se alguém quiser falar alguma coisa, esse é o momento, hein? Não? Tudo certo? Então tá bom. Vamos começar. Olha o Abraão aí, só pra acabar com a minha vida, mano. O negócio é o seguinte. Falei que a gente ia pegar danças sociais, fazer uma engenharia reversa para tentar entender algumas coisas sobre o contexto que originou essas danças. O negócio é o seguinte, como eu disse, dentro da dança social tem um monte de informações sobre o contexto original, de onde ela veio e tal. Agora, esse monte de informações, para cada dança social, tudo que eu consigo descobrir dentro dela é foco de um estudo específico, que é muito grande, muito complexo, muito denso. Então, a gente não vai fazer isso aqui e não vai dar tempo. Portanto, eu escolhi um elemento, um critério, um parâmetro dentro de cada uma das danças sociais que a gente vai usar hoje para a gente tentar perceber. Ou seja, em outras palavras, uma coisa só para a qual a gente vai olhar. Quando a gente abrir a dança social, vai ter um monte de coisa lá. A gente vai procurar uma só dentro de cada uma delas. A mesma coisa em cada dança social. Que é, talvez, o fundamento mais importante desta dança, não porque ele é único dessa dança, muito pelo contrário, eu sempre tive essa concepção de que todas as danças de origem africana ou afrodiaspóricas, todas elas têm o pulso musical sendo representado pelo corpo. E aí, hoje em dia, eu começo a pensar até que não são só as danças de origem africana ou as danças afrodiaspóricas que têm essa concepção, essa ideia do pulso sendo representado. Eu até faço aqui uma provocação para a Bárbara, para em algum momento a gente trocar uma ideia sobre isso. Até no balé tem um negócio que a gente poderia falar que é o bounce do balé, que é o tal do balloon, que se chama, Bárbara, é isso? Será? Falei o nome correto? Não sei se eu tô... Balão é a altura que a pessoa salta? E uma vez me falaram, alguém me falou que tinha uma ideia no balé de alguma coisa que fazia tipo de um movimento de uma mola, alguma coisa assim. Era o tal do balão. Não sei, eu preciso estudar melhor isso aí. A Bárbara vai ter que me ajudar depois. Mas essa conexão com o pulso, para nós, ela é extremamente importante. É como se fosse o pano de fundo sobre o qual toda a dança se desenrola. Não importa o que você vai fazer. Não importa qual técnica, qual vocabulário que passo, qual andamento, não importa nada disso. No fundo, a gente tem esse canvas, né, essa tela que contém o pulso musical influenciando o nosso movimento, influenciando o nosso corpo. Aí o nome para isso varia. Varia dependendo de com quem você está falando. Por exemplo, muita gente chama isso de bounce. Outros pensadores, inclusive alguns
que são meus mestres na pesquisa, chamariam isso de groove. Algumas outras pessoas dariam algum outro nome. Eu, hoje em dia, tenho usado muito mais o termo embodiment, mas é porque eu sou mala mesmo, e eu gosto de falar essas palavras assim. Mas não importa o nome, o que importa é sobre o que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre como o nosso corpo reage à influência cíclica do pulso musical. Como é que o meu corpo se mexe marcando o pulso, enquanto eu faço outras coisas, sejam elas quais forem. Porque o nosso corpo, quando a gente vai dançar, hip hop dance, por exemplo, quando a gente vai dançar, se eu mantiver o meu corpo inerte ou sem interferência do pulso musical, em outras palavras, se a minha dança for desse tipo, apesar de ser muito interessante visualmente, apesar dela ser bastante... dá vontade de ver o que vai acontecer, né? Ela é interessante. Para a estética da dança hip hop, isso aqui é um problema. Existe um problema técnico aqui. Sim, porque isso que a gente chama de bounce ou groove é uma técnica sistemática desta dança, ou seja, ela sistematiza qual será a estética desta linguagem. Então, se eu não uso o bounce, seria razoavelmente como se eu dançasse balé clássico o tempo inteiro, en dedans. Não importa quão bonito seja o meu passo, se eu fizer um grande ET super incrível, eu tenho um problema técnico grave. A estética da dança está sendo atacada, está sendo desconstruída. Se isso for feito conscientemente, talvez leve para algum lugar interessante, beleza. Mas para a linguagem em si que você está tentando dançar, isso é um problema técnico. Para o hip hop, isso aqui é um problema técnico. Apesar de ser interessante, se for consciente, pode levar a algum lugar muito legal. Mas para a linguagem que eu estou me propondo a dançar, tem uma falha grave aqui. A estética da dança está sendo atacada. Ao passo de que eu posso fazer todos esses movimentos aqui e dançar hip hop se eu simplesmente tiver o pulso musical sendo marcado de alguma forma. Não importa qual forma, mas se eu tiver essa conexão com o pulso musical, eu já transformo totalmente a estética da minha dança. E eu acho muito foda pensar nisso. Acho muito incrível. Porque uma coisa tão minúscula transforma a dança. De repente ela não tem nome, e aí com isso, de repente ela tem um nome. Ancestral. Um nome culturalmente... um nome que faz parte da herança cultural de algumas civilizações, né? Então é muito valioso. É sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. Bounce, groove, pulsação, embodiment, seja lá o que for. Como o seu corpo pulsa. Cada dança social veio de um contexto, portanto, cada dança social carrega consigo um tipo de bounce ou groove diferente. Então vamos testá-las. Para isso a gente vai passar por uma exploração didática de cada uma das danças sociais que eu separei para hoje. E para isso eu preciso fazer um disclaimer aqui, preciso deixar uma coisa combinada. Eu não sou adepto de um prescritivismo sobre a execução das danças sociais. O que isso quer dizer? Eu não gosto de falar assim, esta dança social é feita desse jeito. Eu sou descritivista no que diz respeito às danças sociais. Isso quer dizer que, ao invés de prescrever como elas vão ser, eu gosto de olhar e avaliar, nossa, agora ela está sendo feita desse jeito. Então, eu sou adepto de um descritivismo em relação às danças sociais. E isso quer dizer que, em nenhum momento, você vai me escutar falando é assim que faz, ou não é assim que faz. Eu gerei uma frase, há muitos anos atrás, que é a seguinte, para as danças sociais, se parece, é. Você fala assim, parece um Running Man? Então é um Running Man. Ah, mas parece um Running Man, mas está diferente do que o meu professor ensinou, está meio assim, parece um Running Man? Então é. É um Running Man diferente do que o seu professor faz. É outro, é de outro jeito. Mas é Running Man, tá? Se você achou que é, então pronto, então é. Essa é a minha visão. Então, hoje em específico, eu serei um pouco mais detalhista em como eu vou sugerir a execução das danças sociais. E hoje, por conta do exercício, eu vou falar mais sobre como mexe aqui, como mexe ali,
Porque eu vou estar me apoiando em uma construção que não é só a mecânica da dança social, mas sim a execução tradicional dela, o jeito que a maior parte das pessoas fazia nos registros mais próximos da origem. Não é uma regra, é só algo tradicionalmente mais dedicado ali. Ok, vamos começar. Vocês podem escolher. Deixa eu tirar o meu spotlight aqui para eu ver mais gente. Vocês podem escolher. Número 1, se fizer número 1 na tela, a gente vai começar com Smurf, dança social Smurf. Se fizer número 2 na tela, a gente vai começar com dança social Benetton. Então, ou Smurf ou Benetton. Atenção, prepararam? Eu não vou fazer aquele enquete aqui, não. Vamos no 1 ou no 2, hein? 1 Smurf, 2 Benetton. E é 3, e é 2, e é 1, e é pá! Deixa eu ver. O 2 ganhou. O 2 ganhou de lavada, fera. Isso não quer dizer que a gente não vai passar pelo Smurf. Mas vamos começar pelo Benetton. Tá bom, então vamos. Essa parte vai ser um pouco menos divertida, tá? Ficar ensinando. Assim, é como se eu estivesse ensinando coreografia. Eu me incomodo um pouco, mas eu vou tentar ser o mais ágil possível. Você vai imaginar o seguinte, ó. Faz assim com a sua mão, com suas mãos, desculpa. Deixa as suas mãos na mesma linha do antebraço. Não faça isso nisso. Deixa na mesma linha do antebraço. Deixa assim. E agora, coloca os cotovelos para fora e os dedos se juntam. Olha para a linha, para esse triângulo, que se forma do seu cotovelo para a sua mão e da sua mão para o seu cotovelo. Se forma um triângulo aí, correto? Esse triângulo é o caminho que o seu corpo vai desenhar enquanto faz o movimento. E aqui na ponta, aqui, é onde está o pulso musical. Ou seja, aqui é onde está o 1, 2, 3, 4. 1, 2. A gente vai fazer essa trajetória, marcando o pulso na ponta do triângulo. O meu tronco é o principal elemento desse passo, dessa dança social. Então, eu venho do cotovelo, tá? Ó, daqui do cotovelo, passo pela ponta, cotovelo. Ponta, cotovelo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se você observar isso de perfil, eu saio de trás, passo pela frente, volto para trás. Quando eu falo trás, é um pouco além da linha das minhas pernas. Eu vou até um pouco mais atrás da linha das pernas. E eu passo para frente da linha das pernas. E eu volto para trás delas. Então, 1. Só isso. Por enquanto, só isso. 1, 2, 3, 4. Tá, como eu disse, eu vou ser hoje um pouco mais detalhista, então vamos lá. Quando eu vou para trás, eu não apenas me inclino, eu também mando o ombro deste lado em que eu estou, eu mando ele para trás. E quando eu vou à frente, eu impulsiono esse ombro de volta para frente. Então eu trago o ombro para trás e para baixo. Volto ele para trás e para baixo. Eu não preciso fazer isso, tá? Eu não preciso jogar o ombro para frente. Eu só volto ele no lugar. Beleza. Último detalhe diz respeito à parte de baixo. Quando eu estou atrás, meus joelhos estão semiflexionados e eu estou lá embaixo. Quando eu vou para frente, eu estendo ou quase estendo os joelhos e eu subo na meia ponta. Como se eu quisesse dar um pulo, mas não necessariamente eu dou um pulo. Agora temos, então, todos os elementos que eu preciso para esse passo. Vamos fazer juntos. Começa flexionado na direita e vamos passar pela frente. 4, 3, 2, vem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4. Os braços, para mim, não interessam agora. Esta é a estrutura que a gente vai usar hoje para esta dança social. Detalhe importante, em relação aos nomes, eu não posso afirmar nada. Benetton é o nome que eu aprendi para essa dança social. Talvez vocês encontrem ela com outro nome em algum outro lugar, não tem problema. O que importa é essa execução, essa estrutura. Muito bem. Como escreve? O nome da marca. É que a marca hoje em dia acho que nem existe mais, né? B de bola, E, N de navio, E, T-T-O-N. Benetton. É Benetton, do jeito que fala e escreve, só que tem 2 T's de tatu. É uma daquela lista de danças sociais, que tem nome de marca, junto com Fila, com Reebok. Tem mais? Deve ter mais, eu não lembro agora. Mas marca de roupa, de tênis e tal, de acessórios. Muito bem. O que eu quero que vocês prestem atenção nessa dança social? Ela, por si só, é um tipo de bounce, um tipo de groove. Ela, por si só, é um jeito de marcar o pulso musical, tá? Então, é importantíssimo que vocês não pensem mais nela agora com essa cara mecânica repetitiva, bastante fechada. Eu não quero mais que vocês pensem, eu preciso descer o ombro, preciso fazer para trás, a hora que eu faço que o joelho é para fora. Ao invés de pensar nisso, se você simplesmente executar ela por algum tempo, depois de algum tempo você vai começar a perceber que essa mecânica começa a se organizar no seu corpo. E agora você tem consigo já uma forma de marcar o pulso musical. Eu não preciso necessariamente ficar dançando ela só desse jeito. Com essa ideia aqui, eu posso começar a me movimentar e usar esse conceito para me mexer pelo espaço. A partir de agora eu tenho nas mãos um tipo de bounce, um tipo de groove. E é esse o primeiro exercício que eu sugiro para vocês. Usando essa ideia, eu quero que vocês explorem o espaço que vocês têm à disposição. Movimentando os pés, saindo do lugar, girando, mudando de direção. Repete mais de uma vez uma mesma direção. Não precisa ficar executando exatamente igualzinho. Faz sentido? Alguém ter alguma dúvida? Se tiver, levanta a mão, hein? Eu vou botar uma música aqui. Se ninguém falar nada, vamos embora. Tá que pariu. Pega essa música agora. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora é com você. First child, well let me get at it. Burst, wow, stepping through static. Lembrem-se, a ideia é usar isso aqui para se deslocar para mudar de direção, explorar o espaço. Valendo! We go ahead and blow, they wig silly. We know their heads will gain something, baby. Santos, fantastic, really. Well, I guess I'll trill it. Fresh out the inbox with loops that go knock knock. Who is it? Exquisite, your kinfolk from up top or up rocks. My b-boys that pop lock might break through your door locks. Watch out for their Botox. Donkeys with ass shots. Bartender, please hit me a brew and 2 whiskeys. I want to play hopscotch. Skirtless and kilted. My OJ admission. You best have my juice or I... Sinto muito, tive que cortar no meio do bagulho, porque é o seguinte, tô vendo 2 coisas que vocês já estão... Vou ensinar um negócio para vocês agora, presta muita atenção. Quando você está estudando uma linguagem que não é do seu corpo, uma coisa que você ainda não tem com você, não adianta usar o seu tempo estudando se você, durante o processo de adquirir algo novo no seu corpo, você não tiver consciência. Sabe o que acontece? Enquanto eu estou falando e demonstrando, a cabeça de vocês está funcionando 100%, vocês estão prestando atenção e vocês estão entendendo. Quando vai pôr na prática, vocês ignoram a novidade e se apoiam no conforto do que já existe no seu corpo. Isso não é aprendizado, isso é prática, ou seja, isso é engessamento do que você já tem. Então, lembra, o pulso musical eu marco aqui, no 1, 2, e não no 1, 2, não aqui, mas aqui.
Essa informação vocês já têm, guardem. E quando vocês estiverem fazendo, lembra disso. Vocês sabem contar música. E se não sabem contar música, vocês sabem balançar a cabeça no pulso. Eu tenho certeza que vocês sabem. Quando for esse momento de balançar a cabeça, vocês têm que estar aqui, na frente. Outra coisa, eu não fiz este desenho. Não é esse desenho. Então não é isso. 1, 2, 3. Pelo amor de Deus, gente, presta atenção. Não é isso, é isso. É 1, 2 e não 1, 2. Por favor, vai, concentra. Não adianta vocês levarem isso pro conforto do que já tá no corpo. Vocês não vão aprender nada de novo. Vocês só vão ficar repetindo o que já tá aí. Vai, consciência. Vou pôr a música de novo. Let's go! I will get to blending, bending, not breaking, but chopping and serving. Swerving past Worthing, shout out to that Sterling. Silver, my back, go gorilla on wax. Show me Skrilla or cuff you and cry me a river. A Lake Timberland, Tennessee, can't you see that Black Moses is back? So stand up and relax. Peace of mind in the hue is the rebirth of stacks. Peace of mind in the hue is the rebirth of stacks. Yeah, 3,000, when you gonna drop that album, man? Thought it was your boy. Thought it was your kid. That's how we do. That's how we do. That's how we do. Yeah, that's how we do. That's how they do. That's how he do. That's how she do. That's how we do. That's how we do. That's how we do. Yeah, that's how we do. Pass me that Crown Black and Roseline, my splash that. Never do blow coke, but this work is on tap. Same bartender where Savvy got that moon at. Her name was Asia, I'll probably be right back. I'm like that crack she want in her system. Eyes on the pipe, I stand and sai do deliver. lugar, desloca. In winter, but this daydream was disrupted by dealers, salesmen of killers, the worst of nestes braços, movimentem os ombros, tragam mais elementos pra isso. Seen in they muggins, they looking for bludgeon. So I play dozens, your mama be bugging, and all kinds of other shit niggas be loving. The hue I am Scott peeing in with the toasters. Gave him a space CD and some fucking posters. It's like that now. On some Pee-wee's Big Adventure. Having cats letting me leave with their Harley Davidson. That's how we do. Yeah, that's how we do. Yeah, that's how we do. That's how they do. That's how he do. That's how she do. That's how we do. That's how we do. That's how we do. That's how we do. Ok. Agora temos. Rolou. Agora eu pude ver pessoas errando, o que é ótimo. Pessoas errando enquanto tentavam fazer o que eu pedi. Sensacional, perfeito, é isso. Porque aí vocês estão tentando sair do conforto. Acertar agora não é necessário. Mas tentar fazer o que eu pedi, isso tem que fazer. Parabéns, mandaram muito bem. Essa é uma dança da década de 90, final de 80, começo de 90. Ela traz consigo uma característica muito, muito forte daquele momento. Deixa eu aumentar minha câmera aqui. Que é o seguinte: o pulso musical era marcado normalmente, na maior parte dos lugares, na maior parte das vezes, o pulso musical era marcado com a mesma intensidade para chegar no pulso que eu uso para voltar do pulso. O que eu quero dizer com isso? 1E, 2E, 3E. Nessa brincadeira aqui, estou fazendo para frente e para trás só para a gente conectar com isso, tá? Mas poderia ser 1E, 2, não importa. Então, nessa brincadeira de pulso contra tempo, a força, a velocidade, o acento que eu uso para ir para o pulso, eu uso igual para voltar do pulso e chegar no contratempo. Isso me dá uma curva de frequência, de pulso, que é a mesma curva na hora que eu subo, a mesma curva na hora que eu faço transição para cima. Ela é igual, ela é simétrica. Ou seja, pam, 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 pam. Diferente, por exemplo, do que aconteceu do meio de 90 para frente, quando a gente começa a ter muito mais intensidade para ir do que para voltar. E aí a gente começa a ter uma curva que é assim, ó. A descendente dela é íngreme, a ascendente é bastante, quase horizontal. A descendente íngreme e a horizontal. Ou seja, aí eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Diferente de pam, 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 pam. Então, Benetton é uma dança social que existe antes dessa transição. Portanto, a dinâmica que eu tenho nessa trajetória é a mesma tanto para ir quanto para voltar. Eu uso
E não porque aqui a gente chega numa outra dança social que a gente já vai fazer também. Tá? Faz sentido essa explicação? Dá para tirar alguma ideia disso? Yes, babe. Muito bem. Benetton. Vamos para a prima dela. Não, vamos para a prima dela. The WAP. The WAP, para mim, é a dança social mais deliciosa que existe. É a dança social que eu mais gosto de executar. Ao mesmo tempo, devo alertá-los e alertá-las. Na minha concepção, é a dança social mais difícil que existe. Ela engana demais, porque você olha... Você já ouviu aquela história meio mitológica, mas vale a pena? Aquela história de que os índios nativos brasileiros não viram as caravelas quando elas chegaram? Não sei se já ouviram essa história. É um mito, mas é um mito valioso, que tem algumas concepções na ciência. A ideia é, as caravelas eram coisas tão distantes de qualquer elemento que existisse na cultura, na história, na tradição dos nativos brasileiros. Era um negócio tão impensável. Jamais tinha ocorrido qualquer coisa parecida, que quando elas apareceram, eles razoavelmente não viram. Eles não conseguiam ver aquilo, de tão impensável que era. Ou, eventualmente, viam, mas aquilo não fazia nenhum sentido, assim. Não é que eles tinham visto um barquinho e aquilo era um barco maior. Tipo, mano, não tem nada desse tipo. Isso acontece muito na dança. Quando a gente vê no corpo de alguém características que a gente não tem, que a gente desconhece, que são muito longe do nosso estudo, da nossa bagagem, da nossa vivência, é muito comum que a gente não veja esses detalhes e consiga ver só aqueles mais acessíveis para nós. Por exemplo, eu quando faço júri de balé clássico nos eventos de dança. Bárbara, você que sabe do que eu estou falando. Se eu não tiver a ajuda dos meus colegas, eu não consigo ver o pé como é que tá, eu não consigo ver aquela postura aqui. Ó, Henrique, você não tá vendo a postura? Se não me falarem, eu não vou conseguir ver aquilo. Tá? E a mesma coisa acontece aqui. Então, assim, a gente costuma resumir a estética das danças que a gente não conhece. Desculpa, vou falar de novo. A gente costuma resumir a estética das danças que a gente não conhece aos elementos que eu consigo reconhecer quando eu vejo elas acontecendo. Mas o problema é que, na maior parte das vezes, a estética dela se apoia justamente nas coisas que você não consegue perceber. Isso é um ponto imprescindível para pensar no The WAP. Porque se você não conseguir entender os elementos essenciais, aquelas minúcias, o The WAP vai acabar virando isso aqui, ó. Então eu já quero afirmar que isso aqui está proibido. Não é isso que eu quero. Não é isso. Pronto, agora vamos para o The WAP. The WAP conta com uma ideia musical, da teoria musical, que é o swing. Swing é o seguinte, eu não vou explicar tudo, mas eu vou só resumir. Ao invés de pensar em 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, ao invés de pensar assim, a gente vai pensar assim, ó. 1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1. Diferente de 1, E2, E3, fica 1, E2, E3, E4, E1. É a diferença, por exemplo, de pum-tic, pum-patic, pum-tic, pum-tic-cá, pum-pum-tic, pum-tic, pum-cá, para pum-tic, pum-cá-tic, pum-tic, pum-tic-cá, pum-tic, pum-tic, pum-cá-tic, pum-tic, tá? Então é isso. O The WAP conta com swing. A mecânica do movimento parece um pouco a do Benetton. Pode levantar aí que vocês vão fazer ele agora. A gente vai começar a brincar com ele. A gente vai de novo pensar em passar pela frente, tá? Só que agora, eu não vou pela flexão do meu tronco inteiro, como eu fazia no Benetton. Eu vou pela flexão a partir do que a gente costuma chamar de curva 2. Aqui em cima, a curvatura que eu tenho a coluna vertebral inteira curvada, mas esse acento de curva que eu tenho, como se fosse pensar o peito sobre a barriga, tá? Aqui em cima, a gente vai pensar mais nessa curva. Então, a ideia é, eu passo pela frente e eu volto para trás. Passo pela frente e eu volto para trás. Não mais aqui, mas
aqui. Passo para frente e volto para trás. Quando eu volto para trás, inclusive, eu gero uma lordose, ó. Porque o meu quadril também age no também tem ali essa movimentação gutural, eu diria. É um instinto de sobrevivência e perpetuação da espécie. A gente vai fazendo isso aqui, então. Só que é o seguinte, lembra que no Benetton o 1 a gente marcava aqui? O drop pode ser marcado aí, mas por motivos didáticos eu vou mudar. A gente vai marcar o 1 aqui e aqui. O pulso a gente vai marcar atrás, atrás, atrás. Então eu passo pela frente, marco 1, E2, E3, E4. Lembra de manter os joelhos semiflexionados para o quadril poder fazer a lordosezinha lá atrás também quando você for para trás. Vocês reparem aqui, ó, que a minha cabeça meio que acompanha o movimento do meu tronco. Vai para frente e vai para trás. Vai para frente e vai para trás. É com essa mão na cabeça que eu fiz agora, ficou a coisa mais sensual do mundo. Ó, eu gostei. Ainda bem que estão filmando isso. Para isso aqui virar um meme depois é rapidinho. Uma microedição ali no InShot e eu já estou viralizando. Certo? Então tá. Só que é o seguinte, eu falei que o pulso é atrás, no 1 e 2. E eu falei que a marcação, obrigado, Bruna, incrível a agilidade do time. Eu falei que a marcação não é 1, E2, E3, mas sim E1, E2, E3, E4. Portanto, ao invés de E1, E2, E3, E4, E1, eu tenho E1, E2, E3, E4, E1, E2. É quase um andamento baiano, você vê? E2, E3, E4, E1. Então tem esse acento que quando eu vou para trás, ó, aqui é E1. O 1 começa quando eu projeto para trás, mas ele não acaba aí. É 1. E2. Começa quando eu projeto, mas ele não acaba ali. Ele continua indo. Ó, E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4. É a dança social mais gostosa que existe. Dá vontade de ficar 1 hora fazendo isso sem parar. Mas ela é difícil. Ok. Dúvidas? No E, tem acentuação com a cintura? Boa pergunta, Abraão. Deixa eu pensar aqui. Sim, sim. Ó, não sei se dá para ver aí. Vou até fazer aqui mano. O assunto não é memética hoje? Não falei que é meme? Então foda-se. Agora acabou mesmo. A carreira do cidadão vai pro saco. É isso. Tá. Abraão, sim, ó. Repara o quadril. Não só ele tem a projeção na frente, mas ele tem a lordose atrás. Tá? Ok. O que mais? Mais dúvidas? Difícil essa dança, hein, mano? Não? Nenhuma dúvida? Regacei na explicação? Hoje tá liberado dos memes. Obrigado, Abraão. Então vamos tentar brincar com ela numa música. Eu vou pôr uma música que tenha o swing acentuado, tá? Pra gente conseguir ter essa referência sonora. Eu tenho uma playlist aqui só de músicas swingadas. Será essa? I play my enemies like a game of chess where I press. I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress, smoke cess, less. I must confess my destiny. O hi-hat do chimbal. Agora, se liga, eu vou demonstrar rapidão. É uma pena que às vezes tem delay do vídeo, né, meu, com áudio. Mas, enfim. Vai, levanta e vai tentar. Boa sorte pra vocês. Se apoiem no swing da música para ajudar a referência do país do tempo.
Simone and defecating on your microphone. Não esquece da cabeça! Ok, segura. Tá. Erros que eu vi acontecendo, já vou sugerir agora para vocês. Parece batido de coração. É verdade, parece mesmo. Sístole, diástole, né? Parece... É isso mesmo. Dicas, coisas que eu vi, sugestões então. Primeiro, não adianta eu fazer essa mobilidade a partir da parte de baixo aqui, porque ela é muito mais ligada a isso, a essa mobilidade. A essa mobilidade. Não essa. Não essa, mas sim essa. Eu não sei se dá para ver direito, cara. Daqui para mim não sei se dá para ver direito o que é que eu tô falando, tá? Então não é essa, é essa. A partir da curva aqui em cima e não aqui embaixo. Essa é a primeira ideia. Boa, Rafael. Boa. Vou usar o exemplo que o Rafael fez ali. Aqui tá o meu quadril, minhas pernas. Aqui tá o meu tronco. O Rafael sugeriu ali, eu vou copiar ele. Não é isso. É isso. Ótimo, Rafael. Você arregaçou, mano. Valeu pela ideia. Muito bem. Essa é a primeira dica que eu dou. A outra, eu vi acontecendo isso, ó. Isso é muito legal, mas não é o que eu sugeri. Isso é muito legal, mas não é o que eu sugeri. Eu não sugeri nenhum tipo de wave, de ondulação. Pelo contrário, ele é quase como se fosse uma dobradiça mesmo. É que tem essa continuidade, essa reverberação aqui, ó, que às vezes passa essa ideia da continuidade, da fluência, mas não é uma onda. Difícil pra cacete, vamos falar a realidade aí, minha gente. Parece fácil, mas é difícil. Um belo dia aprenderá. Foram duas. Elas são primas. Elas são quase da mesma época. Inclusive foram contemporâneas. Essas danças sociais foram dançadas juntas. Tem até um vídeo. Como é que chama? Eu acho que no YouTube ficou muito tempo com o título aleatório assim, House Music Documentary. Acho que ficou com esse título aleatório por muito tempo, que era uma junção de imagens dos caras da Mop Top dançando hip hop e house. E aí tem um momento que tem uma imagem assim de alguns dançarinos, inclusive a Marjorie. E aí eles estão demonstrando algumas danças sociais. Eles falam sobre wise guys. Daí eles começam a falar, lembrei, Smurf, daí eles fazem o Smurf. Aí, não sei o que é The WAP, daí eles fazem The WAP e fazem o Benetton. Então essas danças, elas são contemporâneas, mas elas nascem com alguma diferençazinha em relação ao contexto. E o The WAP tem essa diferença no pulso. O pulso ele é acentuado na ida para o pulso, mas ele é sem acento na volta para o contratempo. Bum! Pum. Putz, eu não falei isso. Lembra que lá eu falei assim, aqui eu vou escolher marcar o pulso atrás por motivos didáticos? Não precisa ser assim. Eu posso marcar o pulso para frente também. Eu fiz para diferenciar do Benetton, mas eu posso fazer 1 e
2i, 3i, 4i, 1i, 2i, 3i, 4i, 1i, ao invés de i1, i2. As duas formas funcionam, tá? Very good. Temos duas danças. O que eu quero de vocês agora é que vocês usem essa dinâmica para dançar livres. Brincar com mobilidade das pernas, trazerem outros movimentos enquanto vocês brincam com isso. Eu vou de novo trazer uma música com swing acentuado, acho que pode ajudar vocês. E bora dançar. É freestyle, fazendo mesclagem e brincando com essa linguagem aí, com essa estética do bounce, do groove, apoiado no doo-wop. Outra música, então. Vai. Deixa eu ver um shuffle aqui. Puta que o pariu. Não pode ser essa, não. Calma. Muita agressividade. O shuffle escolher um Jay Dilla. Quem sou eu pra negar, mano? Não tenho moral nenhuma. Fé em Deus, irmão. Fé em Deus. Só vai. Só vai. Curte essa extensão pra trás aqui, ó. Curte esse momento, ó. Quando a cabeça vai pra trás aqui, ó. É aqui que tá o tesão do doo-wop. Vai. Mobilidade aqui, minha gente. Mobilidade aqui. Deixa o seu tronco flexionar, deixa o seu tronco mudar a postura. Chama, Tantão! Yes, yes, yes! Já vai outra. Sugestão: misturem doo-wop com Benetton. Boa sorte para encontrar aí a diferença. Hey y'all, step up in this strip club, look like it's popping up in here. Let's check this shit out. It's like you're swimming with infinity symmetry. Quick cash for the day, it's one of your enemies. Other girls getting jealous, now you're clocking some enemies. Other niggas hating cause we up in the VIP. Fuck, I guess I'll sip on some Hennessy. Hey, nigga, let's go. I've been here since 10 is 3. Hey, you wanna go upstairs? What? We go upstairs. What you gonna do? We can get more intimate. You gonna do what I say? I can touch you, you can touch me. Even. Yep, even that. Come on, let's go. Fuck it. Only cause these honeys over here are sex freaks, special treatment. So I guess I'll be back next week. Yeah, nigga, that shit was pretty cool, nigga. Yeah. Guess she did. And let's go to this other strip club down the way over here, man. Shake that shit. The hoes. Oh, damn, look at her. What's up with you? How you doing? Hey, look on my arm. Look on Hold my on, arm. I'm gonna go change into something more comfortable. Oh, lap dance, lap dance, lap dance. ATM machine, spin your whole advance. Ok, segura aí. Quando vocês estavam se matando aí, eu fui lá e encontrei o Paranauê aqui para mostrar para vocês. Só um segundo. Deixa eu encontrar aqui. Music from the niggas just music. They have like house. Ok, vou pôr aqui para vocês verem rapidão. As diferenças são sutis, mas o corpo sente demais. Eu concordo, Vic, concordo mesmo. É bem diferente, apesar das diferenças serem poucas.
o potencial que cada diferença tem de transformação é muito grande. Tá. Garage music for the new records that's coming out, and that's the feel of the music that we listen to. This is the WAP. This is when we first made the edges. Now snake it, baby. Vocês viram o que ela tava fazendo? Isso aí era o The WAP. Essa aí é a Marjorie. Ela tá fazendo bem pequenininho, bem na moral, mas repara que o movimento é na parte mais de cima do tronco e que a cabeça tem aquela continuidade. We listen to. This is the WAP. This is when we first made the edges. Now snake it, baby. Now snake it, baby. Se eu não me engano, eles fazem o Benetton aqui também. Acho que não é nesse. Bom, essa é uma imagem, para mim é uma imagem marcante assim do The WAP acontecendo. Ok. Acho que dá tempo da gente fazer mais uma. A mais difícil já foi. Vamos pensar no Smurf. Eu tinha dado o Smurf como sugestão. E ainda tinha programado para hoje o Bart Simpson na versão do Loose Joint, o Harlem Shake e o Humpty Hump. Tem algumas danças sociais. Talvez eu possa fazer amanhã, né? Se estiverem por aí, a gente faz amanhã. Se estiverem aí, amanhã a gente continua essa. Então, o Smurf. Vamos pensar no Smurf. Smurf é uma dança social que eu só fui entender a partir da interferência do Loose Joint. Quando ele pegou na mão e levou, começamos uns minutos depois, então recupera. Oh, yes! Adorei! Smurf é uma dança que eu aprendi lá atrás e só fui entender a partir da interferência do Loose Joint. Quando ele pegou na mão e falou assim, não, deixa eu te explicar. Não é assim. E aí, putz, foi muito transformador. Não sei se vocês repararam, mas no começo, lá no aquecimento, eu dediquei uma música inteira para a mobilidade do quadril, e a gente fez umas coisas que raramente a gente pensa, assim, nas danças urbanas, né? Fiz umas mobilidades diferentes, umas coisas esquisitas e tal. Por quê? Cara, não tem como fugir. A essência da dança tá nessa região, do quadril até o umbigo. É aqui. A maior parte da dança acontece, ou pelo menos inicia aqui. E o Smurf é uma destas... um desses exemplos, que a gente aprende o Smurf assim, ó. A gente aprende ele assim, ó. Ou no máximo, a gente olha nos eventos, sei lá o que, tudo lugar, até gente dando aula. O que é o Smurf? O Smurf é esse braço que faz assim, ou então assim, também faz assim, e essa perna que vai para o lado. Isso é o que a gente consegue ver quando a gente olha para as caravelas. Isso é o que a gente consegue ver. É esse braço fazendo assim e a perna que abre e fecha. O passo mesmo nem precisa desse braço e nem precisa dessa perna. Foda-se, não precisa. Dá para tirar tudo isso. O passo não é isso. O passo é como eu uso o meu quadril, como eu uso meus ombros e o meu tronco. O passo é o esqueleto axial. Os membros são floreios. Olha só que coisa doida, mano. É muito foda isso. Eu sou apaixonado por esses estudos, minha gente. Isso aqui é muito legal. Então tá, vou de novo no meu modelito aqui. Amanhã eu venho de colã, mano. Muito mais fácil. Se tem uma coisa que a aula de balé ensinou pra nós, é isso, Bárbara. Muito bem. Então, começando o Smurf. A gente vai fazer o seguinte. O movimento é flexão dos joelhos no pulso musical. Eu tô meio em andeora, que tô meio o joelho para fora, não importa. Mas é flexão dos joelhos no pulso musical, junto com, atenção, o quadril sendo mandado para trás e para baixo. A ideia, a vontade é botar ele para baixo, não para cima, tá? O pessoal aí da Luísa Sonza, a galera aí da Anitta, não é isso, é outra coisa. É tentar botar o quadril para trás e para baixo, por meio da flexão dos joelhos. Então, eu tenho essa projeção para trás, no pulso musical, enquanto eu flexiono os joelhos também no pulso musical, para eu descer com o quadril. Tá, então vamos tentar juntos isso aí. Vamos começar flexionando e caindo para a direita, tentando jogar o quadril aqui, ó. Aqui. Essa é a vontade. 5, 6, 7, 8. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Olha pela frente da minha pelve como dá a impressão que eu estou abaixando, ó.
abaixando para baixo. E não para cima ou para trás. Não é simplesmente para trás, é para baixo. Tem uma pergunta ali. Muito obrigado pela aula. Eu que agradeço. Acho que ela tem que ir embora. Eu que agradeço. Amanhã tem mais. Mas não acabou ainda. Tá, para baixo. Agora vamos pensar assim, ó. 1, 2. 1, 2. Então eu começo muito apoiado em uma perna e faço a segunda repetição transitando para o outro lado. Eu começo muito apoiado aqui e vou fazendo a segunda execução transitando para o outro lado. Aí muito apoiado, um pouco apoiado. Muito, um pouco. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Não esquece da flexão dos joelhos. Não é só aqui em cima, ó. Não é isso. É para baixo. Para baixo. Ok. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu lembrar só. Tá. O lado que eu apoio, eu dou as costas e deixo o ombro cair. Se eu apoio na direita, dou as costas para a direita razoavelmente e deixo esse ombro cair. Ou seja, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Usa aquela perninha que ela vai ajudar a gente agora. Para baixo, 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 para baixo. Vamos adicionar o braço tradicional. O braço é isso aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1. Diferente do que fazem, não é isso, ó. É isso. 1, 2, 1, 2. Os meus ombros têm movimento para baixo também. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E agora vem bonito. Agora que vai. Razoavelmente. O meu Smurf não é muito bom, mas as ideias estão aí. Então tá. Todo o elemento mais importante está aqui, ó. Como é que os ombros fazem a marcação do pulso, como eu movimento o meu tronco quando eu estou fazendo essa ideia, como o meu quadril se movimenta, meus joelhos se flexionando. Essa é a essência do Smurf. Se eu não me engano, naquele mesmo vídeo, eles fazem o Smurf. Peraí. That's the snake. I like that dance personally. It's my man Ramil. What everybody else is doing, but we're using the 8-pack. Then you had the Smurf. Ok, achei. Uma execução mais descompromissada, mas tem uma referência, pelo menos. Uma execução um pouco mais de boa. Rapidinho, né? Dá nem para ter uma ideia muito boa. Mas vocês viram aqui o movimento em cima? O quadril dele nem aparece, é uma pena. Bom, vamos brincar com o Smurf, então. Já vamos em uma música só, começa já nessa execução mais tradicional, começa brincando com essa ideia, e daqui já começa a tirar os braços e brincar com essa execução, e o que mais que dá para você fazer com isso enquanto vocês estiverem dançando? A partir dessa estrutura, sai por aí, mete no seu freestyle e vambora. Música. Que nós vamos tocar agora. É a última etapa da aula, tá, gente? Depois eu vou rapidão abrir só pra gente falar um oi aí e é nóis. Não. Olha, pelo amor de Deus. Vai, é com vocês, hein? Let's go!
Quadril atrás, 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 embaixo, 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 embaixo. Incrementa isso com o resto do seu corpo. Ok. People, além do conceito original da aula, que é dessa vivência, tal, que é a gente abrir a dança social e buscar dentro dela um dos elementos, tem um ponto importante aí, que é trazer um pouco dessa consciência de que o que a gente chama de bounce não é um passo, não tem um jeito de se fazer. Como a gente interage com o pulso musical é uma ideia híbrida, é uma ideia orgânica, volátil, é algo que se transforma. Então, não adianta você ficar falando que se treinando bounce, sei lá o quê, mas ficar pensando nessa ideia de marcar o corpo para um lado e para o outro, como isso é referência, ou sempre usar a flexão do tronco sobre o quadril. A gente dança assim quase que o tempo inteiro, sem tomar a ciência de que essa mobilidade aqui em cima tem muito mais a ver com a herança do corpo afrodiaspórico. Essa mobilidade aqui em cima tem muito mais a ver com o corpo afrodiaspórico do que simplesmente ficar o tronco reto flexionando sobre o quadril. Isso aqui não remete tanto ao corpo africano quanto a mobilidade aqui em cima. Enfim, então é uma forma de botar a gente para pensar sobre como a gente tem mais coisas nesse conceito de bounce que a gente deveria explorar, ao invés de ficar repetindo o mesmo jeito de lidar com o pulso musical. Tem coisas escritas aqui. Ligeira confusão na minha cabeça entre o descer o quadril e flexionar o joelho. Difícil parece simples. É difícil mesmo, cara, flexionar os joelhos enquanto o quadril... Porque, na real, o quadril não desce, tá? Não tem muito como eu fazer essa projeção aqui. Não tem muito como eu fazer essa projeção e o quadril ir para trás. Quando eu faço essa projeção, para trás seria só se eu colocasse... Se eu fizesse esse tipo de mobilidade e aqui eu encaixasse o quadril lá atrás. É um bagulho bizarro. Não é isso, na real. É colocar ele só para trás enquanto eu flexiono os joelhos. Então dá a impressão que o quadril está indo para baixo porque eu estou descendo pelos joelhos. Mas o principal é não pensar em fazer isso. Ó. Aqui é a Luísa Sonza. O principal é não jogar para cima. Ó, primeira aula de danças urbanas da vida. Que legal. Muito obrigado. Fico feliz pra caramba. People, agora é o seguinte. Se alguém quiser falar alguma coisa, esse é o momento. Alguma pergunta, alguma coisa, é só levantar a mão que a gente abre o mic. 10 minutinhos aí. A Bárbara me permitiu, enquanto ela não me mandar embora, eu vou ficar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para falar. Opa, a Silvânia já falou aqui, ó. Eu consigo, eu mesmo. Aí. Manda! Oi, Henrique. Tudo bem, minha querida? Tudo bem. Eu tenho uma pergunta, prazer, estou fazendo a tua aula. Grande prazer, na verdade. Todo meu. Licenciatura da UERGS.
e tenho buscado as origens, né? Tenho investigado muito as danças afrodiaspóricas, alguns aspectos. Deixa eu vir para cá. A pergunta é: tu acredita que a partir desses aspectos das danças afrodiaspóricas, que a gente sabe que são muitas, né? Tanto brasileira, como, por exemplo, a dança dos orixás, tu acha que a gente consegue, de alguma forma, linkar esses aspectos para chegar no hip hop dance? Que, na verdade, essa é a minha busca, a minha pesquisa. Cara, é uma ótima ideia sua e faz todo sentido, Silvânia. No meu ponto de vista, eu costumo dizer que essas danças, para mim, eu tive o azar de me apaixonar por elas. Porque seria muito mais fácil para mim se eu tivesse me apaixonado por danças europeias. Dada as minhas características todas, inclusive a minha pele clara e tudo isso. Porque isso dificulta demais para mim o meu acesso a essas raízes, justamente porque eu não faço parte da linha tradicional, da linha de tradição. Né? Aqui, tradição vem da palavra traditio, que quer dizer entregar na mão, de mão em mão. Por isso que tradição é entendido também como herança cultural. Herança é aquilo que depende de ou uma linhagem de sangue ou uma proximidade. Então, é isso. Tradição é se entregar na mão para alguém que vivenciou, que estava lá, que ficou perto. E não é meu caso, né? Então, quando você traz essa sua ideia, aqui do meu olhar externo, tudo que eu posso fazer é te dar uma força, assim, vai porque o caminho é esse. Porque, na verdade, quando a gente pensa nessas danças, né, a gente está estudando aqui hip hop dance. O que é hip hop dance? Na verdade, assim, sério mesmo, sem querer destruir nenhum sonho, hip hop dance nem existe muito bem. O que existe é uma linha do tempo, ou o que alguns estudiosos chamam de continuum das danças vernaculares afro-estadunidenses, que é o quê? É um braço, é um tronco gigantesco que sai de uma estrutura que vem da África. Então, assim, você vê lá danças que eram geradas em inúmeros lugares diferentes na África. Em algum momento você reúne uma parte delas pelo tráfico de africanos escravizados pelo transatlântico e traz um tronco dessas danças para o continente americano. Dali elas vão se desmembrando para outras linguagens, mas todas essas danças que vieram para cá, elas vêm do mesmo tronco. Então, assim, quando você começa a rastrear, exatamente, vem da diáspora africana. Então, quando você começa a rastrear, o hip hop, se você for buscar mais e mais para trás, você vai chegar no mesmo lugar que se você estivesse fazendo essa busca, por exemplo, no sapateado, ou se você estivesse fazendo essa busca no samba como dança, ou se você estivesse fazendo essa busca na salsa como dança. Todas essas linguagens que são, na sua construção mais contemporânea, elas são uma disputa, não, disputa é a pior palavra que eu poderia usar, desculpa. Todas essas linguagens de dança que na sua estrutura mais contemporânea, elas são uma divisão de contribuições entre a cultura afrodiaspórica, a cultura latina e algumas outras, né? Enfim, aí dá para ir para um monte de lugar. Se você começar a rastrear, todas elas você vai chegar no mesmo lugar, que é a África, não tem muito como fugir disso. Então, se a tua pesquisa tiver gás, força, energia para ir para trás o suficiente, mas mantendo as conexões com a contemporaneidade, para você conseguir provar que essa linha existe, você vai conseguir construir toda essa linhagem, e isso vai ser muito bonito. A gente sabe que essa linhagem existe, né? Isso não é que alguém precisa nos contar isso, mas seria muito legal conseguir visualizar essa linha do tempo construída, porque em alguns momentos existem brechas. Eu posso sugerir vários livros, Silvânia, que podem ajudar esse tipo de pesquisa. Se vocês quiserem, eu posso dar os nomes depois, a maior parte em inglês, porque como eu estudo uma linguagem que é dos Estados Unidos, eu acabo lendo mais
na língua nativa dessa linguagem, né? No idioma nativo de lá. Mas em português também tem muita coisa. Eu que desconheço a maior parte deles. Enfim, mas faz todo sentido, Silvânia. Pô, só posso apoiar a tua ideia, meu. Que mais, people? Duvido, você não tem nada para perguntar, para falar, nem nada, é isso mesmo? Estou com dúvida na parte de cima do corpo, no movimento do Smurf. Parte de cima do corpo no movimento do Smurf. Vamos pensar juntos. Então, a primeira coisa é esse movimento dos ombros marcando o pulso para baixo. A primeira coisa é essa ideia. Segunda coisa é que o tronco acaba se movimentando para cima e para baixo por causa da flexão dos joelhos. Então, eu não só tenho isso, mas eu tenho também uma queda do tronco por conta da flexão dos joelhos. Então, esses dois elementos já. Segundo, eu tenho uma mudança de direção sutil do tronco quando eu uso essa ideia. Então, eu não fico com ele só parado aqui, apesar de ser uma opção, tá? Mas eu gosto muito dessa versão do loose joint que traz essa ideia aqui. Ou seja, eu transito aqui. Isso é só uma versão, tá, gente? É uma versão do Smurf. Dá para fazer de outros jeitos também. What else? Eu que agradeço, Silvânia. Pô, vamos conversar mais depois. E é isso? Então é isso. Vai acabar assim. Então tá bom. Falar, viu, mano? Vocês também. Pelo amor de Deus. Seguinte. Amanhã tem mais. Mesmo horário. Amanhã acho que eu vou seguir essa brincadeira com outras danças sociais. Tá? Tem mais umas formas de interagir com o pulso que eu acho que vocês podem curtir e trazer para a dança de vocês. Mas só quero deixar isso claro. A gente não está aqui fazendo um estudo para aprender a fazer danças sociais. Se vocês saírem daqui pensando que foi isso que a gente aprendeu, tipo, agora eu sei fazer o Smurf direito. Eu só quero lembrar vocês que eu falei lá no começo que não tem certo ou errado para essas coisas, para dança social. E que essa versão que eu passei aqui é uma versão. Eu, inclusive, falei para vocês quem foi que me ensinou desse jeito, mas antes eu aprendi de outro. Então, assim, eu não vim aqui para ensinar danças sociais para vocês, até porque eu posso garantir para vocês que essas versões talvez não estejam certas na visão de muita gente. Não é para isso. Eu vim aqui para a gente pegar estas execuções e destrinchar elas e pegar o que tem dentro delas em relação ao pulso. Se vocês conseguiram ter essa percepção, é aí que está o valor. Aprender o braço que faz assim, não sei o que lá, juro por Deus. Isso aí vocês vão em qualquer vídeo no YouTube, vocês pegam lá, tem um monte de tutorial. Inclusive, gente no Brasil faz essas coisas. Não é comigo. Eu não faço isso. Então, não foi para isso a aula. Tá? A gente está aqui para estudar elementos mais profundos da dança, que a gente deixa passar direto, porque quando a gente olha, a gente não vê. E a gente continua cego para esses elementos e continua aprendendo cada vez mais passos, cada vez ficando com a dança mais incrível, virtuosa, cheia de coisa no meio, mas o básico, aquilo quando você olha, sei lá, o vovô Antep se mexendo e se baba, quando você vê o Tevez se mexendo antes dele começar a ir para o chão e fazer malabarismo, quando ele está só curtindo a música, quando você vê essas coisas acontecendo e você baba, é disso, é daí que eu estou falando. E se a gente não começar a lidar com as minúcias, essa dança não vem. Ela não vem, tá? Teve gente que levantou a mão agora, foi isso mesmo? Quem que foi? Aqui, ó, tem a Cláudia. Vamos lá, Cláudia. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tá. Sim, duas coisas assim, meio viagem, mas vamos junto, tá? A primeira coisa seria, tipo, essa parte de estrutura mais coreografada, tipo, braços e tal, ela vem meio como consequência de um bounce, né? Tipo, ele tá no tronco, no quadril, e isso vai gerando consequências que vai reverberar braço e perna e tudo mais.
Então, daria para se dizer que a dança social ela se diferencia por uma estrutura de bounce de cada uma? Isso seria muito genérico, Cláudia. Eu vejo de onde você está vindo e eu acho que faz todo sentido, porque sim, em muitas comparações, é esse o elemento principal que vai diferenciar uma da outra. Mas não dá para eu defender isso em todos os casos. Eu acho que não dá para teorizar isso de forma genérica. Deixa eu pensar aqui em uma comparação que eu posso usar para derrubar essa teoria, em que a diferenciação não é só um bounce. Tá, a gente pode pensar. Vamos aqui, ó. A gente aprendeu hoje uma versão do Benetton. Aprendemos hoje uma versão do Benetton. Tem uma dança social que era chamada de Reebok Hop. Eu não sei como é que tá o nome hoje em dia, tanto faz para mim também, mas que todo mundo conhece, todo mundo faz assim, ó. Vocês já viram isso, vocês sabem do que eu tô falando. Essa dança social, ela tem alguns elementos que fazem com que a estética dela seja, na real, seja isso aqui, ó. Tá, eu vou pegar ela e eu vou começar a tirar algumas coisas. Primeiro eu vou tirar o hop. Ao invés do hop, eu vou ficar no lugar. Agora eu vou tirar o braço. Se você reparar, eu cheguei no Benetton. Eu cheguei nela de novo. Então, o Reebok Hop e o Benetton compartilham a mesma estrutura de bounce. O que diferencia? Isso aqui. Tem um detalhe da cabeça também, tem uma ideia aqui, e tem também o hop. Mas hop no Benetton também acontece. Então, isso é só uma forma de te falar que a ideia é boa, faz sentido, eu sei de onde você está vindo, mas não dá para defender de forma generalizada. E, tipo, isso, contexto de tempo, elas estão próximas. Essas duas, no caso. Tipo, elas estão ali na mesma influência, tipo. São contemporâneas, faz todo sentido. Aí, isso sim, por que elas são parecidas, ou quase iguais, né? Elas vêm do mesmo lugar, no mesmo período cronológico. Faz todo sentido. Sim, aí ela tem essa... Outra coisa também, que aí também é outra viagem, tá? Mas, tipo, pensando, isso tudo aconteceu neste período dos Estados Unidos, num núcleo ali, tipo, fechado, assim. E existe essa hip-hop dance que nasceu lá, e que a gente repercute de certa maneira, estuda, enfim. Isso ainda está vivo ou isso está lá, naquele contexto fechado? Depende do que você chama de isso. Quando você pergunta assim, isso ainda está vivo? Depende do que você chama de isso. Eu posso te dizer o seguinte, o nome Hip Hop Dance está muito vivo. 100% vivo. Aliás, sei lá, está vivo e usando cocaína. Tá assim, ó. Tá assim, ó. O nome hip hop tá incrível, não para. Agora, estas estéticas com as quais a gente está lidando aqui, não necessariamente. Porque, puta, aí é uma história longa, mas eu vou tentar encurtar. Eu tenho uma teoria que defende o seguinte. O termo hip hop substituiu o termo, ou a frase, a expressão. O termo hip-hop substituiu a expressão cultura popular afro-estadunidense, ou cultura vernacular afro-estadunidense. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de eu falar assim, olha, dentro de alguma comunidade afrodiaspórica dos Estados Unidos, surgiu uma nova expressão cultural popular chamada trap. É um gênero musical novo, agora não é novo, tá? Enfim, o trap vem desde a década de 90, mas vamos lá, ele aí recentemente apareceu, em algum momento ele apareceu, não importa quando. Então, ao invés de eu falar assim, ó, dentro da comunidade negra nos Estados Unidos, em algum lugar ali e tal, surgiu essa nova ferramenta expressiva, essa nova expressão cultural popular chamada trap music, música trap e tal. Eu posso até falar isso, mas rapidinho, em algum momento, em algum lugar, a ideia de que essa música chama-se hip-hop
vai começar a ser manifestada e rapidamente as pessoas vão começar a olhar para trap e chamar de hip hop. Isso é tão verdade que por, sei lá, mano, uma década, menos, vai, mas por muito tempo, que para mim foi tão ruim que parece que passou uma década. Por um bom tempo, o trap, gênero musical, era o que dominava nas batalhas de hip hop dance. O que não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. A dança hip hop dance, ela existe. A dança hip hop dance tem esse nome porque ela foi gerada a partir da influência da música, que tinha ganhado o apelido de hip hop music. Que música é essa? Nós estamos falando de boom bap, nós estamos falando de música da década de 80, 90, 2000, acabou, ali. Então, assim, e é até difícil falar sobre isso, porque as pessoas ficam magoadas quando a gente fala assim, cara, mas trap não devia ser chamado de hip hop. Mas não é só porque o hip hop vai ser machucado. Não, é porque o trap tem nome, tem criadores, tem estética específica, tem os timbres específicos, tem tema que é tradicional, tem um lugar, uma data onde ele nasceu, tem seus precursores, tem uma história, mas a gente chama de hip hop. E a gente faz isso com gêneros musicais, a gente faz isso com estéticas de dança, com linguagem. Então, assim, turfing. Turfing, o que é? Virou hip hop, é dança, chama hip hop. Flexing, o que é? Não, é hip hop, que a gente tá dançando um hip hop da hora aqui. A gente faz essa porcaria com a cultura afrodiaspórica dos Estados Unidos. Então, tudo virou hip hop. Por que eu tô contando essa história inteira, Cláudio? Porque é o seguinte, se você me pergunta se isso tá vivo, essa dança que eu faço, não necessariamente. Ela continua existindo. O que isso quer dizer? Ela nunca vai sumir, tá? Ela nunca vai sumir. Porque tem coisas que mantêm ela viva. Coisas, que são coisas? Pessoas que continuam dançando desse jeito. Tem músicas que continuam sendo lançadas com essa estética. Tem documentários que deixam isso registrado para a posteridade. Tem livros, tem pessoas falando sobre isso. Então, ela nunca deixa de existir. E é esse o grande objetivo de pessoas como eu. Que ela nunca deixe de existir. Manter ela existindo. Viva é uma outra coisa. Por exemplo, eu te pergunto, o balé clássico está vivo? Depende do ponto de vista. Eu acho que ele está sendo repercutido e recriado, mas o balé clássico, estrutura que se criou, ele tem um ponto final, eu diria assim. Ele teve um ponto final e a partir dali a gente recria. Mas eu acho que aquela primeira linha de construção do balé clássico, ela não é refeita. Ela é repensada, talvez. Não é. Por que o balé clássico é uma linguagem de dança que é tão... As pessoas são tão cuidadosas com ela, né? Por que é tão rígido o processo de trato com o balé clássico? Porque ela é uma manifestação cultural que não diz respeito aos nossos tempos, faz muito tempo. Ela é anacrônica. O perigo dela sumir é grande. Se você não cuidar com carinho, se você não continuar lembrando de onde ela veio, por que as histórias dessa linguagem vêm desse lugar, por que os personagens tradicionais são esses, por que as narrativas têm essa cara, se você não continuar lembrando por que a estética do corpo é colocada desse jeito, se você não continuar lembrando, por ser anacrônica, ela sempre corre o risco de sumir. Então você tem que ficar registrando isso e se certificando de que as pessoas continuem se interessando e olhando para aquilo e entendendo de onde vem. Hip hop é igual ao balé clássico, só é muito mais jovem, mas é a mesma ideia. Então assim, o hip hop como dança, essa estética, ela não está mais viva na minha concepção. Ela continua existindo e nunca vai deixar de existir, mas ela não está mais viva. Agora, o que a gente tem hoje em dia é um monte de novas manifestações populares dentro da comunidade afrodiaspórica dos Estados Unidos que, apesar de terem vida própria, continuam recebendo nome de morto, nome de antepassado, nome de avô e de bisavô, que é o hip hop. Então, continua sendo renomeado. É como se fosse assim, na sua família tem o João Pedro Martins, tem o João Pedro Martins filho, tem o João Pedro Martins neto, João Pedro Martins the fourth, o bisneto. É assim, continua chamando de hip hop, mas assim, isso é um descaso. Para mim, na minha concepção, isso é um desrespeito com as novas manifestações que deveriam ser chamadas pelo nome que elas têm. Seria simplesmente respeitoso que isso acontecesse. Então, essa é a minha concepção, Cláudia. Eu não diria que está vivo,
eu diria que continua existindo bem pra cacete, tá lá estourando. Essa dança que eu faço, ela tá cada vez mais utilizada, cada vez mais valorizada. Mas eu não diria que ela tá viva, eu diria que tem outras coisas que vieram depois, como sempre vai acontecer. A cultura popular, ela é imparável, graças aos deuses todos, ainda bem. Bom, agora vocês estão levantando mão, né? Tá, começou a polêmica, todo mundo quer falar. Tá vendo, Bárbara, como é que é? Começa a polêmica, começa a falar que essas palavras pesadas, tá vivo, tá morto, é ultrapassado, não sei o quê. O que mais? Alguém que vai falar aí? Eu não tô vendo vocês, na real. É isso, acho que... Silvânia. Vai, Silvânia, fala aí, meu. Henrique, ouvindo tu falar sobre essa questão, né, de que as danças, né, as manifestações continuam mas sempre carregando o nome do hip hop. Seria por uma questão comercial, tu acha? Por ser vendável, né? Por daqui a pouco isso já estar dado, já está estabelecido, né, na sociedade? Eu acho que tem vários pontos. A comercial é uma muito forte, sem dúvida, porque o nome hip hop, só você pensar, isso é fácil de explicar. A cultura hip hop é a cultura mais influente no mundo inteiro. No mundo inteiro. É incrível, assim, né? É impensável um negócio desse. A cultura hip hop é a cultura mais influente no mundo inteiro. Então é claro que todo mundo quer fazer parte, é claro que todo mundo quer um pedaço dessa torta. Então, sim, o termo hip hop não some muito por causa da parte comercial, mas tem mais. Como é uma cultura que deu certo dentro de uma comunidade, a partir de uma comunidade que até então já estava aí no ostracismo há algumas décadas, né? Porque se você parar para pensar, em todos os períodos, pelo menos desde o século XIX, todos os períodos nos Estados Unidos, a cultura popular sempre teve as manifestações negras como aquelas que mais faziam sucesso, mesmo quando elas eram travestidas de branco, né? Enfim, mas sempre foram as manifestações da cultura popular afrodiaspórica que tiveram à frente do consumo, do entretenimento nos Estados Unidos. Mas, a partir da década de 40... Do século XX, tem um probleminha. Na década de 40, a dança praticamente some nos Estados Unidos. Tem uma série de motivos para que isso tenha acontecido, mas a dança popular quase sumiu nos Estados Unidos, pelo menos na primeira metade da década de 40, até o final da Segunda Guerra Mundial. Quando volta a acontecer dança, já no começo de 50, o que tem rolando a cultura popular é o rock. O rock, apesar de ser mais uma manifestação vinda da cultura afrodiaspórica, ela foi exposta ao mundo a partir de artistas brancos. Então, em mais uma dessas ações extremamente negativas de apropriação cultural, a comunidade negra perde a proeminência, perde totalmente a autoria, perde totalmente o protagonismo nas manifestações mais fortes da cultura popular nesse momento. E isso dura até o movimento dos direitos civis. Então, ali, depois de 62 e 65, ainda tem muito problema racial, fazendo com que a cultura popular negra não fosse consumida em grande massa, fora da comunidade negra. Então, assim, a gente passa um tempão com a cultura popular negra sendo ou capturada ou sendo abafada. O que até então não acontecia, na verdade. Ela era, sim, apropriada, mas ela estava sempre em voga. Da década de 40 até final de 60, ela meio que some ali. Não some porque não existe, ela existiu demais, mas ela foi abafada. Quando a cultura hip-hop toma toda essa força, já aí na década de 70, você tem que pensar o seguinte, é uma cultura popular que ganha grandes dimensões, grande aceitação, que toma de assalto a cultura popular dos Estados Unidos, vindo de uma comunidade que por décadas estava sendo escondida, abafada, diminuída. Então, esse motivo é um detalhe muito importante para pensar por que tudo chama hip-hop. Porque é o seguinte, cara, essa cultura representa um levante de um grupo social que estava passando por momentos destrutivos, assim. Então, ela representa muito essa ressignificação
das pessoas pretas nos Estados Unidos. E, por isso, ela mora com muito carinho dentro da comunidade negra nos Estados Unidos. E isso não é deixado de lado, sabe? Então, acho que tem mais do que o comercial. Tem alguns detalhes que são mais profundos do que isso. Ninguém quer deixar o hip-hop sumir como termo, não só porque ele vende, mas porque também ele sustenta uma identidade, sabe, lá dentro. E daí chega no Brasil, chega no mundo, ele começa a ter esse papel também. Aqui também tem esse papel para a comunidade negra. Então é muito potente isso. Eu, como um branco, nascido em 82, de classe média, assim, brasileiro, que não tem nada a ver com essa construção, eu olho de fora, e isso para mim é emocionante, cara. Eu olho o hip-hop com esse potencial todo, e eu entendo que ele não seja deixado de lado. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Mas isso não é só positivo, isso não é só bom, porque no fim das contas se torna uma muleta. Hip-hop como cultura, esse termo, ele se torna uma muleta na sustentação da identidade de toda uma comunidade. Imagina se a gente pudesse eliminar essa ideia de que quando a pessoa é negra, quando a pessoa é preta, ela é do hip-hop. Sabe essa ideia do urbano lá nos Estados Unidos, do urban? E se a gente pudesse eliminar essa... Porque isso é um outro tipo de preconceito, isso é um outro tipo de julgamento, um outro tipo de, sei lá, de loucura, né? Porque a pessoa é preta, ela é do hip-hop. Eu não sei se isso já passou pela cabeça de vocês, mas se a gente pudesse... Sabe por que a pessoa preta não é do balé clássico? Sei lá, por que isso não vem na minha mente? Para mim mesmo. Por que isso não vem? Essa é uma construção que tinha que ser renegociada, né? Enfim. Então, eu acho que isso é um problema, isso é uma muleta que deveria ser questionado também. Cara, eu tô indo longe demais. Pelo amor de Deus, eu vou parar por aqui, que eu já tô invadindo o lugar de fala, já tô falando um monte de bobagem. Peço desculpas aí se eu tiver me afastado demais do meu lugar. Mas é tudo por paixão, viu, gente? Eu sou realmente apaixonado por tudo isso e eu vejo muita coisa positiva nisso tudo. Então, às vezes me encanto demais. Bom, agora eu vou encerrar. Agora é real. Tem amanhã, 10 horas, então. Se não se inscreveu, tem que pegar lá o ingresso, tá? Só lembra disso. Tem que se inscrever em todos. E aí, domingão tem iniciante, mas também vai ser um estudo legal, principalmente para quem trabalha como professora, professor. É legal dar uma vivenciada num processo voltado para iniciantes também, para ter outras ideias, dar uma oxigenada nas possibilidades, tá? Bárbara, muito obrigado. Obrigada, até amanhã. Maravilhosa aula. Vou julgar melhor da próxima vez, de ter aprendido essas coisas contigo, porque eu também tenho que julgar. Não é fácil, né? Me relacionei muitíssimo, né? Com a parte de a gente não enxergar o que a gente não conhece. Me relacionei muito. Então, estou aprendendo também. Muito obrigada. E eu que agradeço, minha querida. Sempre um prazer. Gente, muito obrigado, viu? Amanhã estamos juntos mais uma vez. Espero que vocês venham mesmo. E qualquer coisa, falem comigo aí. Eu estou à disposição. Instagram, WhatsApp. Fala comigo. Eu estou aberto aí para a gente conversar. Valeu. Beijo para vocês. Tchau, Bárbara. Tchau, obrigada.